Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Como eu prometi, ó a Marli aqui de novo. Então agora eu vou aprofundar ainda mais o assunto do emagrecimento. Mas antes, vamos nos apresentar, né? Tô aqui com meu amigo Fábio Michio. Olá, gente! Novamente é um prazer enorme estar aqui com vocês, com minha convidada, com minha companheira, e vamos falar sobre emagrecimento e sobre estética também. Sobre estética também. O que a estética tem a ver com nutrição, intestino, que a gente falou no episódio passado? Se vocês não viram, vai lá, retoma esse assunto que é muito importante, muito interessante. Ele é a base para aquilo que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes de a gente dar continuidade, a gente não falou muito sobre a Marli, a experiência dela, né? A gente é tão fominha que a gente já começa no assunto. Foi até mal educado. Marli, fala um pouquinho sobre você, sua experiência. Mais uma vez agradeço o convite de vocês de poder estar aqui novamente, compartilhando um pouco da minha experiência. Eu sou nutricionista já formada há 25 anos. Costumo falar que a minha experiência ela foi moldada aí dentro do ambiente hospitalar, onde eu trabalhei por muito tempo em alguns hospitais, tanto da capital como de Campinas também. Trabalhei um tempo como atendimento no domicílio de pacientes acamados e também cuidados paliativos. E há 9 anos eu também faço atendimento de consultório, onde atendo pacientes com doenças, patologias diversas. E também agora, recentemente, há mais ou menos uns 3 meses, eu trabalho numa clínica de estética. Olha, que legal. Nossa, interessante, né? Gente, tem muita coisa para perguntar, então já vou começar. Então, Marli, vou começar com uma pergunta, assim, que todo mundo aqui... Eu tenho... Você não, né? Michio é fora, gente. Michio é fora. Ele não é um cara que corre atrás das dietas, como eu corro. Então, já corri. O episódio é pra mim. Já corri. É pra mim. Olha lá. Então, assim, Marli, a gente sabe, assim, que a mídia, ela mostra pra gente muito tipo de dieta, né? Tem a dieta do ovo, tem a dieta da lua, tem a dieta da proteína... Tem vários tipos de dieta. A gente chama isso de dieta da moda. Sim. Você pode explicar pra gente melhor sobre isso? E por que não dá certo a dieta da moda? Eu queria saber quem que inventa essas coisas. Quem é a pessoa criativa que cria isso aí? Tem fundamento essas dietas? Não. Assim, eu não vou me aprofundar em cada dieta da moda, porque cada dia aparece uma diferente, né? Mas quando a gente fala de dieta da moda, ela é uma coisa que dá uma divulgação muito grande na mídia, porque muitas das vezes ela está vinculada até mesmo a um influencer que está utilizando para que as pessoas possam ter uma visualização, ganhar, né, algumas curtidas ali. Então, essas pessoas já tendo o nome de influencer, de uma pessoa que às vezes algum artista, ele acaba fazendo uso dessa dieta e falando que é a última pegada do momento, que vai fazer ali como se fosse a salvação para a melhora para que a pessoa possa cursar num emagrecimento. Mas na verdade a dieta da moda ela não vai fazer com que a pessoa perca peso de forma organizada, e muitas das vezes esse peso ela vai perder, não vai ser gordura, ela vai perder músculo. E muitas das vezes a gente acaba vendo a pessoa que ela até consegue perder peso num certo momento, um certo período, e depois ela vai cursar com o que a gente chama de efeito sanfona. O organismo ele entende que aquela perda de peso brusca que aconteceu, ela não foi de forma organizada, e aí então ele fala, não, peraí, para. E aí então ele entende que essa agressão precisa reduzir a sua taxa de metabolismo basal, então o paciente ele acaba, né, a pessoa acaba tendo um pouco mais de aumento
de peso, de gordura e diminuição de músculo. Então, ela tem uma perda de peso à custa de ficar mais cansado, mais fadigado. E aí a gente fala que é um emagrecimento sarcopênico, que é onde o paciente ele tem uma diminuição muito grande das reservas de músculo, um acúmulo maior de gordura, e não só isso, esse impacto também traz uma deficiência de muitos nutrientes. E Marli, você poderia explicar pra gente que tem uma diferença entre perda de peso e emagrecimento, não tem? Sim. E qual seria? Muitas das vezes o paciente chega no consultório e fala assim, eu quero perder peso. E assim, eu sempre pergunto, né? Você quer perder peso, qual que é o seu objetivo? Que muitas das vezes perder peso e emagrecer aparentemente tem o mesmo sentido, mas o emagrecimento é quando realmente eu perco gordura. Eu tenho uma diminuição do meu percentual de gordura, né? Onde cada um, dentro da sua faixa etária, e isso a gente verifica dentro no consultório, né? O quanto que você tem de percentual de gordura, com medidas antropométricas ou até mesmo com uma bioimpedância, a gente consegue estratificar esse percentual adequado. Então, o paciente, ele na perda de peso, ele pode ter uma perda de peso mais desorganizada. Então, a perda de peso é aquela que não é acompanhada de um profissional nutricionista, então ele está perdendo peso. E até essa perda de peso pode ser por algum problema... Às vezes pode ser por algum problema de saúde também. De saúde, né? Então, precisa identificar. Às vezes, a pessoa está com tanta vontade de perder peso, que às vezes ela está perdendo peso e também está adoecendo e ela não está percebendo. Uma coisa importante, né, Marli? A gente... Deixa eu te interromper um pouquinho. Então, o certo seria, eu quero emagrecer e não perder peso. E o meu percentual de gordura. E outra coisa importante, muitas das vezes o paciente ele não dá aquele tempo para que você faça a recomposição corporal. Muitas das vezes o paciente ele vai no consultório, ele quer perder peso e eu vou lá e falo, tá, mas a gente precisa pelo menos trabalhar a redução do percentual de gordura. Não necessariamente você vai visualizar, deslumbrar esse peso na balança. E aí é onde tem aquela corrida do querer perder peso e ver o peso na balança. A que custa? A custa de você perder músculo, de você ficar com um monte de desordens hormonais, de nutrientes. Então a gente precisa entender como que vai ser esse emagrecimento para que ele seja ajustado também com as expectativas para o nosso organismo. Sim. E eu queria colocar uma frase que eu sempre ouvi na minha vida, sempre. Que é emagrecer, fecha a boca. Pois é, será que vale a pena emagrecer, fechar a boca, né? Explica pra gente por que isso não é verdade, Marli. Pois é. Primeiro que assim, a gente precisa avaliar porque cada pessoa é única. Então eu sempre falo, precisamos avaliar a sua individualidade bioquímica. Então não é somente fechar a boca. Se fechar a boca vai, por um tempo sim, vai até perder peso. Bastante. Bastante. É peso, você não vai emagrecer, peso, você vai perder peso. Vai perder nutrientes, vai perder cabelo, né? Vai ficar com a pele horrível. E aí você vai realmente adoecer, vai entrar num estado de adoecimento. Então por isso que é importante toda perda de peso, pensando num emagrecimento saudável, ela tem que ser com uma dieta que seja direcionada individualmente, que seja uma dieta sustentável, que seja algo realmente que seja aplicável. Nada de estratégias muito... eu falo que é uma estratégia heróica, né? Você vai lá, hoje, vamos mencionar algumas coisas que a gente vê. Hoje em dia está muito na moda a dieta carnívora. Não sei se vocês já ouviram. Já. Né? A dieta carnívora. Já fiz. Não vou entrar em detalhes. Já fiz. Né? Então a gente tem a dieta carnívora. Eu vou falar algumas coisas que acontecem no consultório. O paciente chegou e falou, olha, eu estou fazendo uma dieta low carb. Tá bom, o que você tem feito?
Então, assim, quando eu puxo um recordatório alimentar, eu vejo que esse paciente não está comendo absolutamente nada, não é um low, é no carb. Então, esse paciente não tem nada. E ele está fazendo uma dieta somente com proteína e verduras e fruta, só. E você vê assim, é uma dieta da moda. É uma dieta da moda, ok. E aí, esse paciente vem pra mim porque assim, olha, até perdi peso, perdi 8 quilos, mas agora estagnei. Ou então assim, perdi peso, mas aí eu parei um pouquinho e aí eu reganhei o peso. Então, o que acontece? É isso, o cérebro entende que essa perda de peso, ela tá sendo algo que tá ameaçando o organismo. Então, peraí, para. Então, tá ameaçando, vou parar. Então, a resposta do organismo não vai dar. Então, essas células, elas estão ali quietinhas, elas vão se multiplicar mais ainda. Então, é muito comum a pessoa, ela perder 8 e ganhar 16. Então, que é o efeito sanfona. É o efeito sanfona. E esse efeito sanfona, pensando pela estética, é onde você tem o aparecimento de celulite, de estrias, né? Você tem aí a pele que ela fica muito sofrida. A flacidez é muito comum. Entrando nessa parte estética, você estava falando para mim numa outra oportunidade que você foi chamada para trabalhar numa clínica estética, porque lá eles têm uma filosofia de que emagrecer ou melhorar a condição da pele não é só uma questão superficial, mas vem de dentro para fora. Explica pra gente, Marli. Eu acho muito interessante essa questão, essa parceria com essa clínica, porque as profissionais, elas estão realmente envolvidas com a melhora da qualidade de vida do paciente. Então, você trazer a paciente para si, explicar para ela que aquele procedimento estético, ele não vai ser somente algo que vai ser... Olha, eu vim aqui para fazer uma limpeza de pele, mas eu tô vendo que a sua pele muito acneica, ela tem toda uma questão por trás da alimentação, de erro alimentar, tem um intestino que está inflamado. Elas podem muito bem fazer a limpeza de pele, fazer todo o tratamento ali, né, estético, mas se não tiver esse tratamento de dentro para fora, a permanência, né? A permanência ali daquele tratamento estético, daquele efeito, ele vai ser muito pequeno. Então, ela precisa desse braço da nutrição para que a gente possa trabalhar a melhora de dentro para fora, com alimentos. Eu falo que são alimentos de verdade, alimentos que vão auxiliar nessa melhora clínica e também estética. Eu gosto de falar assim que o emagrecimento, ele tem que seguir 4 pilares, né? Você tem que equilibrar 4 coisas na sua vida. O físico, o emocional, o mental e o espiritual, né? Eu vim com um processo de emagrecimento eu entendo. Até eu tava falando pra minha mãe, né, que eu acabei de escrever um livro sobre emagrecimento, e ela falou assim, não tem pessoa melhor para falar sobre obesidade que um gordo, né? E não tem, porque assim, eu já passei por dieta da moda, eu já fiz a dieta da moda, não deu certo, ainda fiz com uma amiga, né? Até já contei essa história aqui. A gente fez aquela dieta Neandertal, sim, que você só podia comer o que eles comiam lá. A gente fez uma semana de dieta. Aí fomos pesar, nossa, emagrecemos, ficamos felizes na vida. Vamos comemorar? Vamos, fomos pra uma churrascaria. E aí, acabou a dieta, ganhamos tudo que a gente emagreceu, o efeito sanfona, por isso que não funciona, né? E assim, eu sempre fiz dieta de tudo que é jeito, né? E sempre fui pro efeito sanfona, sempre. E aí eu percebi que assim, eu tenho a fome de comida mesmo, física, fisiológica, e eu tenho a fome emocional. Né? Então, assim, são coisas que a gente não sabe que a gente tem, entendeu? Que nem você vai lá para comer, você senta, por que eu vou comer isso, né? Que nem eu falei no episódio passado, tinha um combode de chocolate e eu falei, não, olha que bonito, vou comer, pus no prato, parei, mas eu tô com fome? É emocional, não é? Eu preciso disso? E eu não comi. Então, assim, a gente tem que começar a fazer essas análises, né? Eu acho assim, não existe esse negócio, fecha a boca para emagrecer. Sim, de jeito nenhum. Ai, tira toda a gordura para emagrecer.
né? Vamos comer só proteína para emagrecer. Não, você precisa de carboidrato, você precisa de energia, senão você não anda, você não vive, né? Então, assim, eu gosto de falar que você precisa estudar o que você vai fazer, né? Que nem a alimentação. Hoje, a minha alimentação, ela é inteira balanceada, né? Eu vou no nutricionista, brigo com vocês, porque vai comer, eu não quero comer isso. Porque, assim, o obeso, ele tem medo de comer. Ele tem medo de comer. Ele tem medo de comer, que nem você explicou pra gente no episódio passado. Por que você não come um abacate com chocolate? Falei, abacate? Nem pensar. Abacate tem um teor de alta caloria. Então, a gente fica com esse medo, né? Então, na verdade, assim, se você pensar, é bem difícil trabalhar a nutrição com obesidade. Né? Porque nós somos resistentes, porque é aquele negócio que você falou, né? A gente vai equilibrar na hora que você vai fazer o emagrecimento, tem hora que você vai pesar na balança, você o mesmo peso. Ou perdeu 100 gramas. E para um obeso isso é muito frustrante. Fala, como assim? Eu fiz tudo direito, 100 gramas. Né? É o imediatismo, é aquele negócio. 100 gramas, você não ganhou 100 gramas, você perdeu 100 gramas. E aí vem o espiritual, a gratidão por você estar conquistando. Né? Então eu gosto de falar isso, você tem que ter esse equilíbrio para ter, né? E não adianta que nem o radicalismo. Sim. Fecha a boca, não come isso, não come aquilo. Né? Eu também sou super contra isso. A pessoa fica mal-humorada, porque ela vai fazer o que precisa ser feito, ela vai ficar mal-humorada, ela vai ter uma diminuição de cortisol, e aí esse cortisol vai fazer com que ela tenha um acúmulo maior de gordura. Olha que louco. Então, realmente, ela vai perder peso, mas ela vai continuar ali com alterações hormonais e ela não vai perder o que ela realmente precisa. E aí, quando você falou de às vezes, né, pro obeso que quer ali perder peso, e às vezes ele faz a dieta direitinho, ele vai pra academia, e aí quando ele volta, ele vai pesar no nutricionista e tá lá, nossa, o mesmo peso. Mas aí fala, não, vamos ver a composição corporal, né, eu lá toda animada, e eu vejo que teve uma mudança, uma recomposição muito bacana, onde perdeu, 2 quilos de gordura, né, e aquele peso foi revertido em músculo. Eu falo, nossa, que legal, o paciente tá assim. Mas sabe por que? Assim, eu vou fazer a vez do paciente aqui, gente. Então, assim, mas olha a cabeça. Eu tô falando cabeça do... Porque era minha cabeça, assim, também, né? Minha cabeça, assim, há um mês atrás, né? Porque a minha nutricionista, Fernanda, você vai pesar? Ela não é sua amiga agora. A balança não é mais sua amiga, né? Porque eu tive que acrescentar carboidrato, tive que acrescentar whey, né? Que é uma proteína. E eu sou paranoica do valor energético de tudo, né? Então, porque eu somo todas as calorias que eu como. Então, assim, ela falou, Fernanda, vai engordar 2 quilos. Você vai engordar 2 quilos. Eu falei, você tá doida? Né? Então, pro obeso é isso. Eu não sou feito de musculatura. Eu só sou feito de gordura. Então, assim, eu preciso perder toda essa gordura. Então, ele não põe na cabeça dele que ele tem musculatura, que ele tem massa magra, entendeu? Ele não consegue enxergar isso. Que nem outro dia eu fui me pesar e engordei 2 quilos, como ela falou, né? E eu caminho todo dia. Eu caminho 12 quilômetros todo dia. Saio, vou pra academia todo dia também, né? Faço minha dieta, não tem extravagâncias na minha dieta. Então, como que eu engordei? Então é isso, a gente tem que usar a lógica. Então ele fala assim, você engordou 2 quilos, mas foi de massa magra. Entendeu? Então isso é o emagrecimento. Né? Você começar a tirar a gordura e acrescentar massa magra. E dá para perceber no seu organismo, não dá? Dá. Você olha no espelho, Não, fisicamente. Que nem assim, essa parte aqui, ó, do meu ombro, eu não tinha. Eu não tinha. Sabe, assim, eu acho ela mais desenvolvida agora, né? Você vê que nem eu sento, eu cruzo a perna, eu vejo a musculatura da minha perna, né? Claro, tem pele, tem muita pele. Porque eu perdi, eu tô quase chegando nos 95 quilos que eu perdi, né? Foi bastante. Coisa. Então, assim, eu tenho muita pele ainda, né? Então, assim, ainda falam pra mim assim, eu quero perder ainda 8 quilos. Aí falam, não, mas isso é pele que você vai tirar.
Eu falei, não, eu vou perder os 8 quilos, depois eu faço a cirurgia, né? Não vou fazer... Eu já fiz isso também, né? O obeso também faz essas artimanhas, né? Que nem eu emagreci 40 quilos e fui fazer plástica na barriga, né? Eu tirei 11 quilos de barriga. E aí eu fui pesar, tava 10 quilos a mais. Olha. Você falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, é aquele negócio que você relaxa. Entendeu? Você relaxa. Ah, já cheguei, tirei... Então, eu vou relaxar. Aí você começa a comer. Eu falo que passou a fase da lua de mel. Né? Passou a fase de lua de mel. Que aí você já se adaptou com o casamento, então já tá ganho, já tá tranquilo, só que aí você vai percebendo que vai estagnando e daqui a pouco se estagnar, você já percebe, essa roupa tá um pouquinho apertada, mas aí tá tudo bem. E aí você vai, quando vê, já foi. Eu tinha um médico, ele falava assim pra mim, Fernanda, o dia que você usar calça leg e não mais calça jeans, para e pensa. Olha. Porque você tá engordando. Porque assim, quando você põe a calça jeans, dá aquela apertada na barriga, vou pôr uma leg. Né? A leg é elástica, então você não sente. Né? Então ele falou, o dia que você trocar a calça leg por calça jeans, para e pensa na sua alimentação. Né? E outra coisa que eu também percebi, que a gente faz muito, se despedir de alimentos. Sim. Né? Falar, vou começar uma dieta, hoje eu vou começar a segunda, então hoje domingo, nossa, saideira, vou lá, McDonald's, né? Vou comer um McDonald's, né? Chega lá, fala pro cara, vê do 1 ao 10. Que número você quer? Que número você quer? Do 1 ao 10. Que hoje é meu último dia de comer. E isso não tá certo, né, Marli? Não, eu sempre falo que assim, não é pra você tirar o alimento, que o alimento de conforto, o alimento aquele de prazer que você gosta, que é aquele alimento que você fala, poxa, esse daí eu não queria que tirasse da dieta. Marca um dia no mês para que você possa fazer esse alimento, para que você possa ir lá desfrutar. É um lanche? Eu sempre gosto de fazer algumas orientações. Qual é o tipo de lanche que você mais gosta? O paciente fala, nossa, vai ter lanche? Eu falei, qual é o dia que você... vai ter alguma festividade na sua família esse mês? Como que vai ser? Vai ter algum aniversário? Então, é muito importante, eu falo que, assim, o paciente, ele tem que se socializar. Ele tem que estar em todos os ambientes. Eu nem gosto muito dessa palavra dieta, né? Porque ela soa realmente como uma coisa meio que punitiva. Né? Então eu falo, seu plano alimentar, a sua estratégia nutricional. E essa coisa do alimento de afeto, o alimento que eu mais gosto, muitas das vezes é isso que a gente estava falando, de comer 2, 3... Então, por que eu não vou comer um e realmente saborizar esse um? Fazer esse alimento com atenção plena. Eu sempre gosto de falar assim, que mastigar, você pegar, colocar o garfo, descansar o garfo. Isso é muito importante, porque você está mastigando, aí você já pega o outro, né, outro pouquinho aqui, já fica aqui. Então, inconscientemente, eu preciso já engolir para já... né? Porque já tem outro esperando. Não, descansa, conversa, socializa. Muitas das vezes, se é jovem, né, gosta de lanche, comer um, quer outro. Realmente vai uns 3, fácil. Então, no processo de emagrecimento, você pode desfrutar daquele alimento de prazer. Mas é muito importante que você tenha essa consciência que você vai realmente degustar, vai ser aquele momento que você vai estar ali com o alimento pensando até em memórias afetivas. Isso é muito importante. Isso eu faço bastante, né? E eu faço todo dia, na verdade. Eu tenho o meu alimento favorito todo dia, né? E ele é programado no meu dia. Que nem assim, café da tarde pra mim é extremamente importante. 4 horas, você vai na minha casa, eu vou estar tomando café da tarde. Vou lá hoje. Pode ir. 4 horas, eu tô tomando café da tarde. É sagrado pra mim, né? Isso é sagrado. Por quê? A minha família se reunia às 4 horas da tarde pra tomar o café. Que legal. E parecia... e a gente não é de Londres, não. Mas chá da tarde. Era pontual, né? Vamos tomar café? Vamos tomar café. Aí tinha bolo, tinha pão, tinha não sei o que, tinha tudo. Que legal. Né? Porque minha família também adora comer.
Então a gente colocava aquela mesa, sentava a família inteira, tomava café e tal. E eu continuo fazendo isso, faço hoje com meu marido, né? Então a gente senta 4h30, né? A gente senta e vai tomar o café da tarde. E no café da tarde eu preciso comer o meu pão, entende? Então assim, ó, como eu planejo isso? Que nem eu falei, eu conto calorias, né? Eu tenho um tanto de calorias para comer por dia. Então, às 4h da tarde ele tá ali. Entendeu? Então eu não vou deixar de comer ele. Sim. Né? E acabou o café da tarde? Acabou, não vou comer mais pão o resto do dia. Esse também é o problema do obeso, Sim, né? sim. Que é assim, eu comi, que a gente acha assim, que nem antes eu pensava, se eu comer um pão, estraguei minha dieta. Não. Precisa combinar esse pão. Como que você come esse pão, Fernanda? Eu como com grão de bico. Então, uma proteína vegetal. Eu faço um patê de grão de bico, mas eu não ponho óleo. Ah, tá. Eu faço só o grão de bico, limão, uma cebola, um pouco de sal e bato. Pronto. E coentro, porque eu amo coentro. E aí eu faço um patê. Sim. Entendeu? Aí eu como o meu pão com isso. Ótimo. Entende? Então, aí eu calculo já a caloria do grão de bico, calculo tudo, entende? E eu como isso. Então, assim, geralmente, antigamente, né? Eu comi o pão de manhã. Já estraguei o dia. Aí fica aquela culpa, né? Aquela culpa. Então já que eu estraguei... Já que vamos chutar o balde, né? E aí o dia... amanhã eu começo. Aí amanhã chegou. E não começou. E às vezes a pessoa fica assim, vou esperar o dia pra eu fazer atividade física, vou esperar a segunda, vou esperar porque essa semana eu tenho uma festinha. E aí as coisas vão... Não, e isso era engraçado. A gente fala assim, depois do Natal eu começo. Depois do Natal vem o quê? O Carnaval. Então depois do Carnaval. Aí vem a Páscoa. Depois Dia das Mães. Dia dos Namorados. Aí você vai. Aí chega Natal de novo. Entendeu? Então você fica assim, né? Você nunca começa. Nunca começa. Né? E a gente, outro dia a gente tava até gravando um TikTok falando de motivação, né? Porque pra você começar, todo mundo fala, precisa ter motivação. Precisa ter Não, disciplina. você precisa ter ação. A primeira coisa é ação. Então, vou começar. E quando eu comecei, assim, eu não comecei radical. Falei, não, vou sentar aqui, vou planejar. De manhã, um melãozinho e um café preto, sem açúcar. Nossa, gente, coisa horrível. Não rola, entende? Então, assim, eu tirei uma coisa. Sim. Então, eu tirei manteiga. Falei, não vou comer manteiga. E aí que eu coloquei o hummus, né? Sem óleo. Então, eu falei, vou tirar todo tipo de gordura. Então, eu tirei a gordura de ultraprocessados. Óleo, azeite, manteiga, queijo. Tirei tudo esse tipo de manteiga, de gordura. E eu perdi 8 quilos. E o resto, eu comi. O meu pão, que eu adoro comer, eu comi. E foi tudo planejado. Então, isso que eu acho que a gente tem que parar de se despedir do alimento. Sim, não dá pra né? despedir. Não dá pra fazer ter uma harmonia. Não dá pra fazer essas dietas loucas, né? Da moda, né? Que nem, fulana emagreceu. Que a blogueira fez, O que eu fico louca, assim, outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, ela tava tomando acho que era um shake, não sei o que ela tava tomando. E aí eu sentei e ela falou, Fer, comecei dieta. Você olha assim, a menina não precisa emagrecer. Né? Geralmente são esse público. Então, por um gordo, a pessoa não precisa emagrecer. Só que pra ela precisa. Ela tá 5 quilos acima do peso dela. Que pra você, fala, se eu tô 5 quilos em cima do meu peso, eu tô feliz, eu tô no lucro, né? Porque geralmente o obeso, ele tá a 100 quilos acima do peso dele, né? Ou então 50, 40, né? O meu caso, eu tava 100 quilos acima do meu peso. Então, aí ela falou assim, eu preciso perder 5 quilos. Eu falei, nossa, que legal. Ela, tô tomando esse shake. Ela, sabe quanto eu perdi em 2 semanas? Eu falei, quanto? 100 gramas. Eu falei, caramba, parabéns. E eu pensei, não, eu vou tomar 2 semanas um shake e vou perder 100 gramas. Então, pra gente é frustrante. Entende? E aí vem a minha ideia. Tô falando mais que ela, né? Mais que a convidada. A questão é sobre emagrecimento, você também tem propriedade. Obrigada. Então, assim, o que eu percebi é tudo matemática. Que nem eu vi que ela tomava o shake dela e tal, só que ela não fazia atividade física. Então, assim, o shake tem tantas calorias,
né? E atividade física, você queima tantas calorias. Então, o que você come, você soma. O que você faz de atividade física, você soma também. Né? Eu também gosto de falar de um pilar que é muito importante, que a gente fala de uma tríade que ela é muito funcional, que é a dieta, o sono regulador e o exercício físico. Então, se você tiver, tô lá, eu como tudo errado, vou lá, como os 3 lanches, faço tudo errado, faço atividade física. Durmo bem, mas aí quando eu vou fazer um recordatório, eu vejo que o intestino dessa pessoa realmente não tá nada bom, ela é extremamente constipada, ela dorme bem no sentido de, ela deita e dorme. Como você acorda? Você acorda cansada? Nossa, parece que passou um trator em cima de mim. Então, o sono, ele não é reparador. Então, a gente precisa trabalhar todos esses pilares. O sono, ele precisa ser reparador. A gente fala que a gente emagrece dormindo, porque é o momento que vai refazer, né? Colocar em ordem todos as enzimas, o nosso metabolismo, ele descansa. Então, a gente descansa e o nosso metabolismo, ele trabalha ali, né, se organizando. Então, é muito comum, quando você tem um desses 3 pilares falhando, o emagrecimento de forma concreta, ele vai falhar. Então, ele pode acontecer no momento, eu faço atividade física e faço a dieta. Tá dormindo bem? Não, tô dormindo muito mal. Muitas das vezes é aquela mulher que ela tem uma flacidez terrível, porque ela tá consumida, porque não dorme direito, mas ela tá lá malhando e ela percebe também que não tá ganhando massa magra, que é o objetivo nosso, né? Pra academia, melhorar, né? Bíceps, essas coisas. Então, assim, a gente precisa trabalhar esses pilares. Então, no atendimento nutricional, a gente também trabalha esses pilares. Então, além da dieta, se tiver a necessidade, a gente entra com algum recurso de nutracêutico, algum fitoterápico, para poder potencializar esses resultados. Mas tudo isso é conversado individualmente. E a gente está acabando nosso tempo, né? Acabando, infelizmente. Já até passamos. Já passamos. Marlis, qual o conselho que você daria para uma pessoa começar agora o emagrecimento? Para começar agora o emagrecimento, é muito importante que essa pessoa ela tenha uma flexibilidade de poder não ter tanta restrição. Que muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não é nem porque ela não gosta, que ela nunca experimentou. E aí, muitas das vezes, ela tem uma dieta, um padrão alimentar que é mais voltado para alimentos ultraprocessados. E aí, realmente fica difícil ter uma intervenção nutricional com alimentos de verdade. E muitas das vezes as pessoas também pensam que fazer dieta é uma coisa cara. E às vezes eu falo que às vezes não fazer dieta e ter um padrão alimentar com alimentos que são ultraprocessados e processados, acaba ficando muito mais caro do que você ter um acompanhamento nutricional, ter um direcionamento individualizado de acordo com a sua necessidade. Marli, muito obrigada. Você ajudou bastante a esclarecer muita coisa, tanto para mim, acho que para todo mundo. Obrigado, Marli. Eu que agradeço. Tem muita coisa ainda pra gente discutir, mas a gente vai por etapas. Vamos por etapas. Já fica o convite para outros assuntos, né, dar continuidade mesmo, conhecer o universo, né? Que falar sobre nutrição é um universo. É muito vasto. Gente, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe seu comentário. Tem algumas dúvidas? Põe aí na descrição do vídeo, a gente vai passar para Marli. Chama a Marli de volta que eu quero saber tal coisa. Escreve aí que a gente chama a Marli de volta e a gente vai conversar de tudo que vocês quiserem. Muito obrigada, compartilhe e curte o nosso vídeo. Até mais. Tchau.